O objetivo da hipnose é desligar a mente do corpo. Mas podemos aprender a deixar o plano físico? A maioria das culturas acredita que o poder de estar em toda parte e ver tudo é reservado apenas aos deuses. Os antigos egípcios representavam o seu deus Horus como um olho que tudo vê, um símbolo que veio para o mundo judaico-cristão. Na tradição hindu, o terceiro olho de Shiva se tornou uma marca para os mortais comuns. Os hindus acreditam que não há diferença entre o ser e o universo. Aqueles que se iluminarem podem aprender a transcender seu corpo físico. Durante séculos, xamãs das tribos nômades da Ásia Central disseram que quando entravam em estado de transe, seus corpos espirituais podiam viajar a lugares distantes. Na década de 30, o Dr. Joseph Ryan iniciou uma série de experimentos científicos para testar se o olho dessa mente seria real. Em seu teste mais famoso, ele pediu a uma pessoa que previsse a ordem de cartas a 90 metros de distância delas. Ele disse que a suposição da pessoa poderia ter sido ao acaso. Ryan repetiu o experimento a uma distância de 230 metros e, mais uma vez, a pessoa previu a ordem das cartas. Depois de vários anos de pesquisas e testes, o Dr. Ryan chegou à conclusão de que o sexto sentido era real e o chamou de PES, Percepção Extrasensorial. Esse é David Morehouse. Há 20 anos ele era um espião militar dos Estados Unidos. Mas ele não lia mapas ou imagens de satélites para conseguir informações. Ele usava a PES. Sua jornada no mundo da espionagem clarividente começou depois de um acidente quase fatal. Em 1987, eu era um comandante da tropa de choque. Era a minha segunda vez no comando e minha companhia foi selecionada para ir à Jordânia treinar soldados jordanianos. Enquanto eu estava lá treinando, fui ferido na cabeça por uma bala perdida de uma metralhadora jordaniana. Eu caí inconsciente no deserto e tive uma visão nesse estado intermediário entre consciência e inconsciência, quase que um estado de sonho. A maioria das pessoas que teve esse tipo de visões, feito pesadelos, reluta em falar delas. Não é fácil sentar aqui e dizer que eu me desloquei de alguma forma. Algum portal se abre e algo que eu não percebo entra por ele. Mas o que Morehouse não sabia era que 10 anos antes, os militares americanos tinham contactado dois físicos, Russell Targ e Harold Puthoff, para testar as aplicações da PES. Em meio à Guerra Fria, os militares americanos buscavam novas maneiras de reunir informações sobre a União Soviética. O governo americano estava procurando maneiras de aumentar o potencial de performance humana. Eles queriam tentar usar a mente humana para ver o campo de batalha, assistir a batalha se desenvolver antes que ela ocorresse. Era uma técnica chamada de visão remota. O espião clarividente ficava numa sala, isolado do mundo externo, recebia coordenadas de um alvo e pediam que ele descrevesse o que via. Experimentos anteriores deram resultados surpreendentes. Uma das mais incríveis foi de Pat Price, um ex-delegado de polícia de Burbank, Califórnia. Ele foi instruído a ver à distância uma unidade militar soviética e relatar o que tinha visto. Ele desenhou um guindaste de pórtico com 8 rodas que rodavam em trilhos. Ele também desenhou esses cilindros de gás. Esse é um desenho da imagem real da unidade soviética vista por satélite. O desenho revela semelhanças significativas com a visão de Pat Price, incluindo o número de rodas no guindaste. Foi um acontecimento incrível na visão remota. Como resultado dessas descobertas, o governo começou a recrutar espiões clarividentes para participar de programas de visão remota, e David Morehouse foi um deles. Foi estranho sair do plano físico como comandante da companhia de infantaria para entrar nesse plano metafísico da visão remota. David Morehouse foi enviado a uma unidade confidencial para ver se poderia usar seu sexto sentido.
Terra revela o... Em 1988, David Morehouse foi enviado a Fort Meade, Maryland, para se tornar um clarividente. Para avaliar a capacidade de visão remota de David, a CIA deu a ele um alvo de teste. Era a Biblioteca do Congresso. Mas David só tinha umas coordenadas em código para se conectar ao alvo. Ele desenhou primeiro uma linha abstrata e depois registrou dados sensoriais como cores, texturas, temperaturas e odores. As informações do subconsciente de David agora começam a preencher as páginas: preto, branco, vermelho, azul, vidro, metal, livros, revistas, mármore. De repente, bum! Mais outro desenho, outra imagem que vem à mente. Então eu desenho isso aqui, com um domo. O desenho foi um sucesso impressionante, mas Morehouse continuou. Mais informações preenchiam o quebra-cabeças. Mais informações preenchiam o quebra-cabeças. Arquivos, a Declaração dos Direitos, Congresso, Constituição. No final da sessão, esse foi o resumo do alvo secreto. Prédio do governo com documentos históricos protegidos, significativos ao povo e à sua história. Foi uma boa sessão para um clarividente, então um novato. Eu já estava pronto para o trabalho. Parece um tiro no escuro impossível, mas o objetivo da CIA era fazer com que os clarividentes dessem bons resultados. Morehouse ajudou a esclarecer as regras que tornariam a visão remota uma capacidade que pode ser aprendida. Qualquer um pode fazer isso. Claro que vai haver gente melhor nisso que outros, mas qualquer um pode aprender a fazer isso, a desvendar esse potencial. De acordo com o protocolo, o clarividente primeiro capta informações sensoriais e registra no papel em forma de palavras e desenhos. No estágio de aprendizado, o clarividente senta numa cadeira em uma mesa com papel e canetas diante dele. Um observador fica na sala. Não há estímulos vindos de fora. Em níveis mais avançados, o clarividente pode decidir se deita, ouve música ou usa uma venda para alcançar um estágio mais profundo de consciência. Os clarividentes mais bem-sucedidos conseguem desenvolver a capacidade de se bilocalizar, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo. A bilocalização é quando o corpo físico do clarividente começa a manifestar indicadores fisiológicos do que a pessoa está vivenciando no local-alvo. Então, digamos, por exemplo, que um clarividente está vendo um depósito de mísseis na Sibéria em temperaturas abaixo de 0. O clarividente os vê nesse alvo e, de repente, a temperatura de sua pele começa a cair e a temperatura central de seu corpo começa a baixar. Isso é uma bilocalização. E quando você começa a bilocalizar, você sabe que realmente é um clarividente. Apesar da maioria das suas missões terem sido secretas, sabe-se que Morehouse viu traficantes de drogas sul-americanos e personalidades americanas sequestradas. Mas quanto mais se aprofundava no programa, mais emocionalmente difícil ele ficava. Estar em algum alvo de treinamento e sentir a forte carga emocional de um lugar como um campo de concentração, ou entrar na mente de um ditador militar, ou até de um traficante. Todas essas coisas têm um peso cumulativo na psique humana. Depois de 3 anos como clarividente, David abandonou o programa. Ele, que nunca tinha pensado em um sexto sentido, virou alguém para quem a PS era tão real que se tornou extremamente dolorosa. O entendimento do que estava vendo com você não era importante. O mais importante era utilizar você como ferramenta de coleta de informações dos inimigos reais e imaginários da nossa nação. Apesar do cansaço emocional que David viveu como clarividente, agora ele percebe que está munido de uma ferramenta poderosa de alteração de mentes. Inegavelmente, saber que há algo além do físico do qual você faz parte, que você está conectado a isso o tempo todo, é uma sensação muito poderosa para se assumir na vida. A visão remota é uma das ferramentas que ajudam você a chegar lá.